Si. Depois você seleciona, procura, busca. E a esse ponto são mostrados todos os recursos que estão disponíveis naquela língua, naquela área de interesse que vocês clicaram. Vamos fazer agora outro exemplo na língua espanhola. Vamos mudar de língua. Então, vamos na língua espanhol. Espanhol, congregação, Laudato Si. E posso acrescentar sustentabilidade, uma área que me interessa. E busco. E com esses parâmetros, emerge um recurso sobre a floresta amazônica, pois tem menos dados, porque não foram ainda partilhados muitos. Então, quanto mais vocês partilharem esses recursos no site, mais possibilidade de partilhar nós teremos. Então, vamos fazer um outro exemplo. Inglês. Inglês, congregação. Sustentabilidade e tem um recurso maior de informação. Então, mais uma vez, é um esforço colaborativo mas também uma modalidade nova que nos ajuda a encontrar informações que precisamos. Este foi um progresso que foi realizado em relação às línguas, informações que são dadas em várias línguas, e é uma ótima oportunidade para várias pessoas que consultarem o site. Em relação às constelações, nós procuramos encontrar uma nova maneira para nos organizar a nível global. Então, com as várias constelações, nós procuramos elaborar um compromisso que foi proposto na última plenária da UISG. E nesta ocasião, as várias constelações se encontraram e definiram alguns compromissos para o futuro. Aqui vocês podem ver os compromissos para a área da África Oriental. Ali estão evidenciados os vários países: Sudão do Sul, Uganda, Quênia e Tanzânia. Então, esses países fazem parte de uma constelação. Vamos analisar agora as necessidades como erosão do solo, desertificação, seca. Então, essas são as exigências desta constelação: grito dos pobres, tráfico de seres humanos e também a exploração infantil. A lista é muito longa, mas nós temos pouco tempo no webinar, nós mostramos as mais importantes. E depois, ao lado, nós temos os compromissos que as irmãs assumiram nesses países. Portanto, plantar árvores, incentivar as iniciativas nas escolas, nos institutos, e realizar métodos de cozinhar diferentes, a tutela das crianças, dos adultos vulneráveis, procurar analisar como os trabalhadores atuam no trabalho comunitário dentro de seus países ou fora deles. Então, tem também stakeholders que trabalham com a proteção, tutela, é uma organização não governamental. Essa é uma realidade que já existe para ver o impacto que o trabalho das irmãs está tendo nessas realidades e como elas estão fazendo a diferença em seus países nessas áreas específicas, áreas que são muito importantes para elas. Então, está sendo feito muito trabalho, mas existem também muitos documentos por trás dessa apresentação. E esses documentos têm que ser sistemados se a gente realmente quiser partilhar esse trabalho que faz a diferença.
Portanto, na segunda parte do programa, nós temos a honra de ter alguns relatores, um do dicastério, e um representante das Irmãs da Santa Cruz e um representante do Movimento Católico Global para o Clima. Então, estes serão os nossos relatores para dos próximos 45 minutos. Portanto, o nosso primeiro relator é o padre Josh Strom Curetadam, que é o coordenador do setor Ecologia e Criação do Dicastério Vaticano para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral. Ele é também presidente da Cátedra de Filosofia e da Ciência e diretor do Instituto de Ciências e Políticas e Sociais da Pontifícia Universidade Salesiana de Roma. Ele é um conhecido autor e escritor, escreveu vários textos sobre a nossa crise da criação. E o último livro que ele escreveu, Os 10 Comandamentos Verdes, sobre a Laudato Si, é um texto muito conhecido para quem lê a Laudato Si. Depois dessa introdução, estou muito feliz de passar a palavra a Padre Josh, que nos guiará nesta exploração, neste aprofundamento dos projetos para 2020 do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral. Boa tarde, em nome do Dicastério, em nome do Dicastério do Desenvolvimento Humano Integral, eu gostaria, sobretudo, congratular-me com a irmã Shirley e também com as irmãs agradecê-la por esse seu convite e também por essa iniciativa que ela quis organizar. Para a minha apresentação, escolhi a Laudato Si em ação. A Laudato Si foi publicada em 2015, passaram-se já quase 5 anos e agora é o momento de ver essa Laudato Si ser passada na ação. Provavelmente passar da insustentabilidade à conversão ecológica no espírito de uma ecologia integral. A minha apresentação se centraliza na Laudato Si, nesta linda encíclica que o Santo Padre Papa Francisco quis oferecer não somente à Igreja, mas ao mundo inteiro. O subtítulo é também muito bonito, porque fala do cuidado da casa comum. E é absolutamente importante ter uma visão contemplativa em relação à nossa terra, que representa a nossa casa comum. Eu articulei, então, a minha palestra em 2 partes. Primeiramente, eu gostaria de apresentar o contexto, o que está acontecendo à nossa casa comum, o que a Laudato Si define como o grito dos pobres, o grito da terra. Dito em termos muito simples, trata-se de uma situação insustentável e pouco tempo atrás, por acaso, eu procurei uma definição do tema insustentabilidade. E eu olhei no dicionário e eu vi que a definição de sustentabilidade significa que não é mais possível ir caminhar dessa maneira. Não podemos mais seguir dessa forma. Então eu pensei que aquelas pessoas que perceberam isso foram as crianças, os jovens que estão nos recordando que não é possível continuar caminhando dessa maneira. Então, o Papa Francisco, na Laudato Si, diz que nós precisamos olhar os fatos para perceber que a nossa casa precisa de cuidado, precisa de uma intervenção. Imagino que vocês conheçam, e esses são os limites do planeta. É uma imagem de 2009 e certamente, como vocês podem ver, em 3 áreas nós superamos o nível de segurança, porque estamos numa fase de crise pura, de emergência, o ciclo de ozônio da biogeoquímica, olhem os dados, superamos o nível permitido.
E depois nós pensamos a mudança climática, estamos realmente numa crise. Essas são as previsões daquilo que a Copa, que é a comissão de 2007, que hoje é a Copa, esta é a situação da nossa casa comum nas próximas décadas. Olha então as previsões. A primeira é a mais otimista, mas a segunda, a de vermelha, intermédia, é a situação pior. Então, nós nos encontramos nesta situação e acredito que estamos todos chorando por aquilo que está acontecendo na Austrália. Isso é fruto da seca. Mas o que eu gostaria de dizer a vocês é que a realidade vai muito além daquilo que nós pensamos. Olha em que situação se encontra a Austrália hoje. Com esses incêndios que estão abalando toda a Austrália, 6.000 edifícios com mais de 3.000 apartamentos, mais de 1 milhão de animais mortos, milhares de pessoas também, casas destruídas. Então, a situação é realmente muito crítica e dramática. Vocês podem como imaginar uma situação dessa há semanas? Então, eu diria que a realidade corre muito rápido. Não é algo que vai acontecer, é algo que já está acontecendo. E é isso que eu gostaria de sublinhar agora. A comunidade científica nos diz que se a gente continua superando esse nível permitido, não há possibilidade de retorno. É isso, eu gostaria de chamar a atenção sobre alguns fenômenos que estamos vivendo. Vamos pensar no Ártico. No Polo Ártico, como eu disse, a realidade caminha muito mais rápido daquilo que são as nossas previsões. Éramos conscientes de que a Groenlândia seria descongelada. E dias atrás foi publicado um relatório que dizia que a Groenlândia se está dissolvendo 4 vezes mais daquilo que era previsto. Então, quer dizer, aumenta o nível do mar e isso aí é assustador. E o mar vai aumentar, o nível dos mares vai aumentar de 7 metros se a Groenlândia se dissolver. Então, existem também outros oceanos que também vão aumentar. Se isso se verificar, teremos 1 metro a mais do nível do mar. E aumentar, e esse aumento é de 5,5 metros e os cientistas estão preocupados com isso, porque se superamos o nível permitido, não teremos possibilidade de voltar atrás. A Amazônia, 25% de desmatamento, 25% de desmatamento da Amazônia, e Hilber, que dizia que mais 5% e toda a floresta amazônica será destruída. Eu penso também na África Ocidental, penso também no degelo do gelo na Sibéria. Então, parece que a gente está vendo uma série de situações realmente dramáticas. Mas tem também outro lado da questão. Esse é um grito não somente da casa comum, mas também dos pobres, porque os estudos científicos mostram que as consequências sérias desse ataque ambiental, desse prejuízo ambiental, são sentidos, as consequências são sofridas pelos pobres. Os pobres pagam o preço mais alto. E isso diz respeito aos agricultores que no mundo que se matam, estão se suicidando, porque acumulam-se as dívidas, eles não conseguem pagar as dívidas. Olha a inundação em Bangladesh, o nível do mar ali já está muito elevado. E, portanto, o que acontece quando tem essas inundações? As casas ficam por 3 ou 4 meses abaixo d'água. Imagina viver nessas condições. Viver numa casa nessas condições. Isso pode trazer epidemias, causa epidemias, infecções. Então, não é somente o problema que se está fazendo cair a esperança, mas também
As casas de nossos irmãos, de nossas irmãs, estão também em risco. Aqui o fluxo migratório, nessa imagem, são muitas vezes migrantes por motivos climáticos. Pessoas que, milhões de pessoas que deixam suas casas por causa das mudanças climáticas. Então, são os pobres que pagam as consequências. Então, é absolutamente urgente intervir, é urgente agir, ouvir o grito dos pobres, além do grito da nossa casa comum. Se nós procuramos colocar aqui na perspectiva, desde 1830, a temperatura aumentou de 1,5 graus centígrados. Então, a gente olha agora, pensamos nesse incêndio, seca, inundações, furacões, todas essas calamidades naturais são consequências desse aumento da temperatura de 1,5 graus centígrados. Os cientistas estão chamando a nossa atenção, por favor, não superem esse nível de 1,5, porque a gente vai se encontrar numa situação em que não poderemos mais voltar atrás. Os mares vão aumentar, situações que não serão recuperáveis. E são os cientistas que dizem isso, afirmaram isso no 2018. E hoje nós estamos em 2020 e o gás carbônico deveria diminuir desde 2015, mas continua aumentando, aumenta de 1,5%. Daqui até 2030. Então, nós estamos indo numa direção oposta e não há mais tempo para perder. E quem nos lembra isso? São as crianças. Olhem para esse cartaz aí. Não colocar em risco o meu futuro. Ele está pensando como será a vida daqui a 20 anos, porque no 2030, provavelmente a temperatura será mais alta. Vai ter um aumento a mais ou além de 1,5%. E essas são as lindas palavras do Papa Francisco. Qual é o mundo que nós queremos deixar aos nossos filhos, às nossas crianças que estão crescendo? Eu me lembro que quando nos encontramos com todos os representantes no Vaticano, eu vi nos olhos do Papa uma dor. Ele, com grande sofrimento, ele declarava que as gerações futuras vão herdar um mundo totalmente danificado. Os nossos filhos, os nossos netos não têm que pagar o preço de uma ação irresponsável da nossa geração. Eu peço desculpas, mas eu gostaria de sublinhar isso. As nossas crianças, os nossos netos, sobrinhos, eles não têm que pagar o preço da nossa responsabilidade, não é justo. E o Papa Francisco nos recorda isso. E agora passamos à segunda parte da minha apresentação, que eu gostaria abordar esse tema. Estamos em 2020 e acredito que é o Espírito de Deus que está nos convidando, as ordens religiosas, para serem na vanguarda, os pioneiros, as pioneiras desta Laudato Si, que está no 5º aniversário. Aniversário é um ano muito particular, um ano especial. E é o momento de tomar iniciativas, porque a partir deste ano, 2020, nós temos que realmente iniciar o jubileu pela terra, para restabelecer as relações entre pessoas, em particular com os pobres, e também pensar também ao Senhor. Mas não de maneira teórica, mas também de maneira prática. Enquanto o Papa nos diz, fala de interconexão, interdependência, que tudo está interligado, é isso que ele diz. E isso nos obriga, essa interdependência nos obriga a pensar num mundo somente, a um projeto comum. É isso que eu dizia antes. O Papa Francisco, mais uma vez, nos diz, queridos amigos, não há mais tempo, o tempo está terminando. As decisões têm que ir além das simples análises daquilo temos que nos concentrar naquilo que devemos fazer, começando hoje. Não temos mais o luxo de esperar, de pensar, de dar prioridade. O tempo acabou. Então, aqui não fala mais de mudanças climáticas. Estamos numa verdadeira crise do clima.
que nos pede, que nos impõe a adotar decisões fortes aqui e agora. E a igreja está seriamente envolvida, comprometida a fazer a sua parte. E nós temos que agir. É um compromisso claro que declarou o Papa Francisco e que o nosso dicastério, em colaboração com o ISG, com a Conferência Internacional Superiores Gerais e dos Superiores Gerais, junto com a Caritas e com o Movimento Católico pelo Clima, nós temos este plano que se chama Laudato Si 2020. E são algumas iniciativas agora que estão descritas em 30 páginas e que nós dividimos em várias categorias. Iniciativas organizadas pelo nosso dicastério, como a conferência que se realizará em maio. Nós, de 1º de janeiro, nós inserimos a palavra ecologia. Começamos a trabalhar já há muitos meses, mas nesse mês de maio, a Congregação para a Educação está organizando uma conferência importante sobre o Pacto da Educação. Então, o Vaticano tem uma série de iniciativas importantes, está promovendo iniciativas importantes para a criação. E a segunda iniciativa, que será realizada com a colaboração com pessoas externas, que depois envolverá também as escolas, as paróquias, as comunidades, e trata-se de uma capela. Uma capela que agora ainda é um sonho, não existe ainda, mas essa capela será uma capela que vai viajar, que irá nas escolas, nas Nações Unidas. Temos também um programa de multimídia da Laudato Si, então temos um grande pedido e uma gama de iniciativas bem grande. E também iniciativas a nível local. Semana da Laudato Si, plantar jardins, hortas, em relação ao Laudato Si, né, no mundo inteiro. E temos também iniciativas que são feitas também pelas Nações Unidas, aí no campo internacional, como o Encontro sobre a Biodiversidade, que se realizará na China em outubro deste ano, e também a COP26, que está prevista para se realizar em Glasgow. E também tem um grupo de iniciativas que estão programadas a partir de 2020, agora em diante. E eu identifiquei 7 áreas, 7 temas, pensando também ao jubileu de 7 anos. Então, caminhamos nesta viagem, vamos começar com o aniversário. Vamos selecionar 50.000 famílias para partir juntos e fazer essa viagem de 7 anos. Ou talvez 50 ou 500 paróquias que iniciarão esse caminho. E também um mínimo, eu diria, de 50 ou mais dioceses, escolas e universidades, atividades, sociedades, empresas agrícolas e hospitais, e naturalmente as ordens religiosas. E nós nos colocamos no último ponto, porque as ordens religiosas já estão presentes nas paróquias, nas dioceses, nas universidades e escolas. Então, obviamente, nós temos de procurar de converter as nossas congregações que levam adiante a Laudato Si. E agora os parâmetros que eu gostaria de falar, dos parâmetros para uma ecologia integral. Como disse a irmã Shirley, e o grito da terra, nós temos de ouvir esse grito da terra, plantar árvores, e temos também ouvir o grito dos pobres, porque a sustentabilidade na Laudato Si tem uma abordagem holística. Começa com a energia, mas depois também toca outras dimensões, como a dos pobres, os aspectos econômicos. Aquilo que nós fazemos, investimos. Então, tudo isso requer um estilo de vida muito simples, mas não somente para as ordens religiosas comunitárias, mas para cada um de nós. Então, uma vida
tranquila, sóbria no uso dos recursos, procurar usar menos plástico, fazer uma dieta mais sustentável. Em quinto lugar, o aspecto da dimensão ecológica, mas também o programa de instrução, de educação, sempre no espírito de uma ecologia integral, para poder criar uma sensibilidade ecológica, criar uma catequese ecológica, envolvendo sempre toda a comunidade, para que esta viagem seja uma viagem de juntos, todos juntos, ouvindo o grito da terra dos pobres, ouvindo o grito dos pobres da terra, envolvimento e participação ativa da comunidade. Então, nós juntos ao Movimento Católico Global pelo Clima, vamos entender como concretizar tudo isso. Em segundo lugar, nós desejamos que as ordens religiosas e as províncias queiram se unir. Queremos criar uma ligação que possa, um arco que possa unir norte e sul. Então, pedimos a todos para se unir a esse nosso viagem, como a província Sri Lanka, a diocese em Los Angeles, que pode também começar esta viagem de 7 anos juntos. Juntos também, por exemplo, com uma escola em Roma, pode se unir a uma escola no Malawi, ou um hospital em Amsterdã pode se unir a um hospital no Congo. Então, essa é um pouco a ideia, a filosofia da Laudato Si, não somente pensar que uma área mais pobre tenha que associar a uma área, vamos dizer, no mesmo país, mas procurar criar essa ligação que una norte e sul, hemisfério norte e hemisfério sul. Essa é uma viagem que terá início agora em 2020 com o primeiro grupo. O primeiro grupo, que será o primeiro a partir 50 ordens, dioceses, universidades, paróquias e assim por diante. E depois, no 2021, partirá outro grupo, esperando que seja o dobro do primeiro grupo. A gente espera que o segundo ano sejam 100 dioceses, 100 paróquias, depois de 2022, mais ainda, o triplo. Então, cada ano, a gente vai procurar aumentar mais a participação das pessoas que partem para essa viagem. E, naturalmente, eu tenho ainda mais 3 minutos para dizer que os sociólogos nos dizem que, para mudar o comportamento, nós precisamos de uma massa crítica que envolva 12,5% da população global. 2020, 2021, chegaremos a uma massa crítica para causar uma mudança na sociedade. Nós precisamos de envolver 25% da humanidade, da população mundial. Então, nós esperamos que, se a cada ano a gente conseguir dobrar essa participação, nós daqui a 10 anos, a gente espera que possamos chegar realmente a mudar as coisas. E com isso eu gostaria de concluir a minha intervenção. Haverá um prêmio de 2020 em 7 setores. O primeiro será a Laudato Si individual, depois nível de família, de educação, comunidade, de fé, iniciativas concretas, setor da economia e também do trabalho, ou da comunicação sob forma de vídeo ou meios de comunicação. Nós desejamos que esse prêmio seja conferido pelo Papa. A gente espera que nós possamos abrir a outras religiões, a outras igrejas e outras confissões para poder realmente colocar juntos essa massa, unir essa massa de participação crítica. E com essa imagem deveria nos dizer alguma coisa. Aqui o Papa Francisco, ele é ajoelhado, que beija os pés, né? Isso aí é uma humildade verdadeira, tocando a terra verdadeira, mas também está com o pobre, tocando o pé desse pobre, desse homem pobre ou mulher que seja, os pobres e a terra. E nós devemos fazer isso, temos que trabalhar como o Senhor nos ensinou. Esta é a conversão em relação aos pobres, em relação à Mãe Terra.
E aqui nosso Deus nos convida a servir à terra e aos pobres. Gostaria de concluir com uma mensagem de esperança. E, trabalhando no Vaticano, o que me encoraja é ver que a multidão de iniciativas que existem, e eu fiquei muito feliz de participar de todas essas iniciativas. E eu acredito que o Senhor está, de alguma forma, nos encorajando os grupos, comunidades no mundo inteiro, e nós religiosos, de modo particular, nós temos de estar na vanguarda para responder a este apelo, caminhar juntos a todos aqueles que amam a terra. Os seres humanos são capazes de degradar até o extremo, mas nem tudo está perdido. Mas é capaz também de retornar a escolher o bem. Nós podemos realmente mudar e escolher o bem e de nos regenerar. Essa é a última palavra do Apocalipse. Que tudo seja novo. É o momento de cuidar do nosso planeta, de restabelecer as relações com os pobres e, sobretudo, de retornar ao Criador. É o que diz Sean MacDonald. Nós somos a última geração que pode fazer essa mudança. Se a nossa geração não agir e não tomar iniciativas, nenhuma outra poderá fazer. Então, todos aqueles que estão prontos para cuidar do nosso planeta, eu digo a todos, Laudato Si. Obrigado, Padre. Obrigada, Padre Jos, por esta apresentação que nos estimula, nos envolve, por ter partilhado conosco o aspecto religioso, também do laicato. Todos nós podemos fazer a diferença. Obrigado pela sua participação e também partilhar dos seus projetos e nos convidar a fazer parte desse esforço, que nós queremos fazer parte desse esforço. E como dissemos antes, como é organizada a nossa campanha, nós definimos alguns pontos específicos. O nosso objetivo é fazer a diferença. Então, muito obrigada, Padre Josh, por ter nos apresentado a sua mensagem, que é muito importante. Agora, nós vamos aos Estados Unidos, na Indiana, e estará aqui coligada conosco Dana Taylor, que nos dará algumas informações sobre a ecologia para reduzir os impactos ecológicos. Um pouco aquilo que foi partilhado conosco, o Padre Josh, será agora apresentado exemplos concretos de atuação. Ela trabalha com as Irmãs da Santa Cruz, mas também no Departamento de Justiça Internacional da Santa Cruz e trabalha no campo da família, das Irmãs de Santa Cruz. Ela gosta muito de estudos internacionais, mudanças sistêmicas e de sustentabilidade. Então, acredito que vamos passar agora a palavra a você e damos a você a oportunidade para partilhar conosco aquilo que vocês estão fazendo com as Irmãs de Santa Cruz no campo global. Obrigada, Dana. É uma alegria estar com vocês e agradeço por esta oportunidade de participar desta troca de experiência. É uma honra partilhar com vocês o compromisso que há muito tempo a congregação das Irmãs de Santa Cruz se comprometeu com a criação. Eu quero evidenciar algumas maneiras através que as irmãs estão respondendo ao grito da terra e ao grito dos pobres e do mundo inteiro, o espírito da ecologia integral. As Irmãs da Santa Cruz são uma congregação internacional formada por mais de 400 irmãs, noviças, professas e professas temporárias. Atualmente, as nossas irmãs vivem e trabalham em outros países que estão sendo atingidos pelas mudanças climáticas.
Bangladesh, Brasil, Gana, Índia, México, Peru, Uganda, Estados Unidos. O nosso Ministério responde às necessidades de saúde, exigências educacionais, problemas ligados aos sistemas sociais, políticos, questões como violência, tráfico de seres humanos e degradação ambiental. As irmãs têm já há muito tempo entenderam a importância de trabalhar pelo desenvolvimento sustentável e a justiça ambiental e sistemática. A congregação se compromete e trabalha em várias direções. Em 1994, as irmãs reconheceram o chamado a se mover rumo à comunhão com toda a criação. E no Dia da Terra de 2002, a congregação aprovou a Carta da Terra, que pode ser vista como a primeira articulação da ecologia integral, como um primeiro reconhecimento do fato de que os desafios globais que temos de enfrentar não podem ser resolvidos de maneira isolada, mas examinados e enfrentados de forma holística. Nos últimos 20 anos, em sintonia com os princípios da Laudato Si e da Espírito da Ecologia Integral, a congregação articulou um chamado em termos de sustentabilidade ecológica e mudanças. Foi reconhecido que a dignidade humana, a criação, a paz, a não violência estão ligadas. Nós reconhecemos que o bem comum e o desenvolvimento humano integral requer uma perspectiva e abordagens de várias dimensões e estão interligados. Durante os anos, a congregação também assumiu várias posições públicas em relação à degradação ambiental. Por exemplo, as irmãs são contrárias a todo tipo de ação e política que legitima a degradação, os recursos naturais e o ecossistema. São contrárias a toda política que incentiva a destruição do ambiente, desestabiliza a economia e reduz os recursos dos recursos de serviços sociais. São contrárias também a práticas econômicas que criam condições que aumentam a vulnerabilidade humana, tráfico de seres humanos, destruição do ambiente e a migração forçada. Então, mais uma vez, é reconhecida a importância da interligação desses temas. No ano de 2009, a congregação confirmou a declaração da família da Santa Cruz sobre as mudanças climáticas. E essa declaração pública compromete as 4 congregações da Santa Cruz a reduzir o consumo de energia e aumentar a eficiência e usar tecnologias renováveis para alcançar a neutralidade do carvão até 2050. Fazer com que a sustentabilidade ecológica faça parte integrante, né, da congregação. Então, as 4 congregações aceitaram esse compromisso em outubro de 2019. Do ponto de vista organizacional, as irmãs trabalham em colaboração com várias ONGs e sobre vários temas, se comprometem em investimentos sustentáveis. O objetivo dessa preparação é o de explorar alguns projetos mais concretos que as irmãs iniciaram, como Carbon Footprint, instituído pela Administração Geral em maio de 2014, foi uma iniciativa importante. Esse fundo, ele quer monitorar o trabalho anual da congregação em nível geral, mas também quer doar fundos para a energia renovável, contra o desmatamento e eficiência energética, onde as irmãs vivem e trabalham. Em termos de financiamento, a cada ano, a administração geral doa $10 mil desse fundo, e $15 por toneladas de carvão que são emitidos por causa das viagens, por exemplo, do Conselho Geral, dos membros da comissão da congregação, todos os funcionários da congregação, as pessoas da congregação. E as nossas donações são aceitadas através do Departamento de Desenvolvimento. Então, as irmãs podem pedir também fundos que ajudam, que aumentam a eficiência energética e projetos para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis. E esses pedidos são apresentados
e são tratados pelo Departamento de Justiça da Congregação e são analisados por uma comissão para garantir que satisfaçam os critérios necessários. As recomendações são examinadas e depois feita a aprovação geral pelo Conselho Geral. Nós damos prioridade a projetos que têm maior impacto, por exemplo, estamos interessadas em projetos que são destinados à emissão de combustível, para melhorar o bem-estar da comunidade, impactos econômicos positivos e também a saúde. Os primeiros subvenção foram feitas em 2015 e desde então foram financiados 40 projetos em 6 países, num total de 74 mil dólares. Esses projetos incluíam sistemas de luz solar nas escolas e também no campo da saúde foram feitos vários projetos e muitos deles favoreceram proteção contra a erosão do solo e outros ajudaram a obter vários benefícios, como a produção de fruta fresca para as escolas, criação de espaços externos para encontros comunitários e recentemente as irmãs iniciaram a procurar oportunidades para propor pontes para a energia solar, introduzindo água limpa no âmbito local, água potável no âmbito local. Eu vou então apresentar brevemente um dos projetos de painéis solares que foi proposto. A irmã recebeu um financiamento de 5 mil euros para um projeto de painéis solares que fornece serviços em Baduna, Bangladesh. No final do projeto, a irmã educou os seus estudantes como funciona a produção de energia solar, quais são os instrumentos necessários e por quê. O mais importante foi que os estudantes foi explicado como funciona a energia renovável aos estudantes e quantos combustíveis fósseis contribuem para a mudança climática. Então, a educação para uma sustentabilidade faz parte do nosso projeto, sobretudo nos lugares mais vulneráveis às mudanças climáticas, onde as crianças e as mulheres sofrem de maneira desproporcional. E a isso associamos uma mudança dos valores culturais. Então o consumo é um problema. Então, nós temos que ter um autêntico desenvolvimento integral que não provoque um dano às gerações futuras, presentes e futuras, e que mantenha presente a nossa diversidade cultural também. Continuando o trabalho com esse fundo, a congregação também trabalha com a criação, mas contribui também com a justiça distributiva, redistribuindo os recursos aonde eles podem ser necessários. Calculamos o custo ambiental e as viagens necessárias e usamos esses fundos para reduzir a difusão do gás. E também sustentamos o mercado econômico local em favor de energia sustentável. Nós estamos criando uma vontade cultural e política financeira para desenvolver uma modalidade de ação que não danifique a ninguém. E, ao mesmo tempo, procuramos inspirar os jovens, estamos contribuindo a fazer nascer uma nova história, um novo mundo. Laudato Si, o Papa Francisco diz que se nós queremos fazer nascer esse novo mundo, nós temos que nos transformar a nós mesmos e as nossas instituições através da conversão ecológica. E um exemplo de conversão ecológica nos vem dado das nossas irmãs na América do Norte, numa área como na América do Norte, muito ampla, muito vasta. As irmãs apreciam muito a comunicação face a face. Em 2019, elas decidiram reduzir esse aspecto para reduzir o seu impacto do carbono, do dióxido de carbono. Então, reunir
esse impacto complexivo das viagens, reunindo as irmãs numa mesma casa. Então, esse impacto foi medido para compreender se esse novo estilo poderia ser adotado no futuro. E houve uma redução de 50% da emissão de gás carbônico. Outro exemplo vem dado a nossas irmãs no Ghana, com o projeto de administração do lixo de plástico, levado adiante para as irmãs da Santa Cruz. Esse processo teve início em 2017, como meio para enfrentar o grande problema da poluição plástica, a plástica que teve um impacto negativo no ambiente e também na saúde pública do Ghana. As águas são poluídas com plástico e isso causa uma grande inundação. Por causa também das chuvas, e através desse projeto o plástico é recolhido, dividido e depois enviado aos centros de reciclagem para o tratamento. A população local é envolvida nessa operação de recolhimento do plástico e foram recolhidos mais de 15 mil libras de plástico. E a venda desses plásticos são usadas depois para poder pagar as pessoas que ajudam no recolhimento do plástico. E através da ajuda dos nossos colaboradores, entre a Loyal Foundation e a Leader Foundation, esse projeto tem uma estrutura que acumula, como por exemplo, como podemos ver na foto. E esse programa quer se expandir em outras dioceses até 2021. Então, olhando para o futuro, estão em andamento vários projetos para favorecer uma colaboração entre os ofícios de justiça e também desenvolvimento e o Departamento de Desenvolvimento da Congregação, com uma atenção particular ao desenvolvimento de outras pessoas associadas a essa grande família da Santa Cruz. Explorar também o desenvolvimento sustentável, criar também oportunidades de rede e projetos estratégicos para aumentar, para diminuir o impacto no mundo inteiro. Portanto, concluo. Eu também coloquei aqui um acréscimo em relação a alguns projetos de energia renováveis que foram possíveis graças à oportunidade de algumas irmãs. Como vocês podem ver, a instalação de um painel solar em 2019 em Moro, na Escola Elementar de Kirinda, em Uganda. E foi possível graças a uma ajuda da Conner Hill Foundation. E foi possível também introduzir também esses sistemas de painéis solares. Também, graças à oportunidade, também a ajuda dessa Conrad Hilton Foundation, foi também possível instalar painéis solares na Kiembo Holy Cross Center, e isso será possível este ano. Então, foi também possível aumentar a qualidade do cuidado, da ajuda que foi fornecida através dessas entidades. E também através de uma ajuda também da Conrad Foundation, na escola de Holy Cross na Índia, em 2020 será instalado também um sistema de painéis solares. E isso irá melhorar a qualidade de serviços educacionais desempenhados na escola primária e secundária e ajudará também a reduzir a impronta de poluição. A poluição. E em 2019 foi também financiada a possibilidade de comprar um terreno no Indiana, onde plantar árvores. E se alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse projeto, sobre aquilo que eu partilhei com vocês hoje, e com as organizações, em relação às organizações, vocês podem me
contatar. Obrigada pela atenção e por essa oportunidade e pelo compromisso de vocês. Eu gostaria que continuássemos trabalhando juntos. E eu gostaria de concluir com as palavras de Laudato Si, que a nossa luta e a nossa preocupação pelo planeta não nos tire a alegria da esperança. Deus nos chama para a dedicação, a doar tudo, nos oferece a luz que precisamos para continuar caminhando avante. Deus nos chama a encontrar novas soluções. Deus seja louvado. Obrigada, Dana, por ter partilhado com tanta energia o testemunho das irmãs da Santa Cruz, por ter nos dado sugestões que podem ser úteis para outras congregações. Obrigada por ter integrado com a sua colaboração, o Grito da Terra, o Grito dos Pobres, o Norte, o Sul, as várias instituições e institutos. Então, muito obrigada pela sua apresentação, que nos encoraja. Our next speaker is coming from Windsor, England. E a nossa próxima relatora vem da Inglaterra, se chama Laura Noctor King. Ela trabalha, é diretora do programa que faz parte do Movimento Global para o Clima e colabora com o Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral e outras organizações institucionais e também para levar adiante este movimento. O programa deles colabora com o nosso programa de ser semeadores de esperança, semear esperança. Ela trabalha numa grande cadeia de hotéis e poderá nos oferecer uma grande experiência, mas, sobretudo, aquilo que o movimento global pelo clima está fazendo para reduzir o impacto do gás carbônico e fazer com que o nosso compromisso seja sustentável. Obrigada, irmã Sheila. Gostaria de saudar todos vocês e dizer que eu estou na Inglaterra, que não tem muito sol. E agora eu vou interromper o vídeo, a câmera. Agora... Talvez assim vocês vão me ouvir melhor. Eu gostaria de partilhar com vocês a minha apresentação. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre seguindo a linha que vocês já disseram. Eu acompanhei o que foi dito e realmente experiências muito encorajadoras. Eu gostaria de falar sobre a parte prática. Eu gostaria de entender como devemos, sobretudo, não somente nos sentir estimuladas, mas como passar do estímulo à ação. Então, esta é a primeira página e eu gostaria de sublinhar o meu contexto. Eu sou diretora do Programa de Sustentabilidade no âmbito do Movimento Católico Global para o Clima e meu trabalho é de ver a dimensão da nossa ação, sobretudo para buscar ouvir o grito da terra e o grito dos povos. Nós, como comunidade católica, nós temos uma oportunidade única para intervir e, sobretudo, inverter essa tendência, sobretudo em relação ao gás carbônico. Nós somos muitos e dispomos de grandes entidades e também somos uma instituição, organização.
esses são os setores em que nós podemos fazer a diferença. Então, decidimos nos concentrar nos instrumentos, recursos que nós podemos colocar à disposição para contribuir de maneira substancial nesse campo. E como foi já dito pela irmã Sheila, nós trabalhamos de uma forma muito clara. Os instrumentos que nós desenvolvemos são desenvolvidos com a colaboração com o Movimento Global pelo Clima e nós trabalhamos sempre em colaboração. E depois, certamente, esse é um setor em que nós estamos colaborando diretamente com o Dicastério e com a WISG. Eu gostaria de dar a vocês oferecer uma panorâmica da fase do nosso programa. O que nós procuramos fazer nos últimos meses foi certamente um ponto de partida muito importante, porque nós procuramos entender quais foram os programas que tinham sido feitos por outras organizações e ordens religiosas, e por dois motivos, não somente para aprender o que os outros estão fazendo com sucesso, mas sobretudo para fazer com que, em colocar no campo novos recursos, desenvolver novos instrumentos, evitar de repetir as coisas, porque isso não seria um uso racional dos recursos para nenhum de nós. Então, nós procuramos trabalhar aonde ninguém ainda fez nada. Então, nós iniciamos uma série de conversas profundas com colaboradores como a WISG, a Universidade Católica e certamente com o Dicastério. E nós aprofundamos a nossa análise para entender quais são as ações que estão em andamento e onde nós podemos, então, trabalhar de maneira construtiva. E esta primeira fase nos ajudou a encontrar as oportunidades, as lacunas que devem ser preenchidas. Então, nós vamos falar de uma maneira mais detalhada sobre a ideia de iniciar o que nós chamamos de plataforma operacional, uma plataforma de ação da Laudato Si, que possa envolver as instituições católicas em qualquer lugar elas estejam, todos os institutos e organizações e cada pessoa, a fim de que todos juntos possamos agir inspirados pela Laudato Si, nesta plataforma comum. Como disse um relator, seria importante ter essa plataforma comum, como, por exemplo, em relação ao gás carbônico. Então, o objetivo é lançar um novo instrumento a partir do mês de maio, mesmo que se trate de um projeto piloto. Parte do trabalho que nós desenvolvemos, como eu disse, é o de conversar com todas as partes interessadas, porque se decidimos desenvolver novos instrumentos e recursos, onde nós podemos buscar? Temos grandes competências à nossa disposição, temos tantos recursos, mas agora, sem entrar nos detalhes, eu procurarei evidenciar somente alguns. Os atores nossos envolvidos, colaboradores, são muitos e muitas vezes partem de pontos de vista diferentes. Por exemplo, para alguns já iniciaram alguns programas de sustentabilidade, outros já estão mais avante e poderão realmente fazer mudanças significativas. Estamos também conscientes, cientes da necessidade, como foi dito antes, do impacto do carbono, para entender, sobretudo, qual é a nossa contribuição em relação ao carbono em nossas ações. Nós todos devemos
podemos ter acesso a um site para ter a ideia de qual é a situação do gás carbônico, do carbono no mundo, né? Grandes instituições representam obstáculos grandes, como o Dana nos ilustrou, como puderam agir, né, usando esse fundo global. Nós podemos criar grupos no campo das paróquias, também locais, onde nós possamos unir as nossas forças para, de alguma forma, iniciar e veicular iniciativas sustentáveis. E esse é somente um início das nossas iniciativas e dos nossos projetos. Eu gostaria de dizer que nós centralizamos em dois elementos principais e no nosso programa. Primeiramente, nós queremos sustentar iniciativas de sustentabilidade que colocamos à disposição de todas as pessoas. No campo católico, nós temos um site, temos também programas, temos instrumentos muito práticos de recursos práticos para agir agora e intervir agora no campo da sustentabilidade, isso para responder à emergência, mas ao mesmo tempo, nós estamos levando adiante esse desenvolvimento dessa plataforma operacional da Laudato Si, ao qual eu falei. Trata-se de um programa que é desenvolvido em colaboração com a UISG, o Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral. Se trata de uma iniciativa que requer uma maior programação, mas é uma plataforma online que faça com que as instituições possam ter acesso a esses dados. Não é apenas uma plataforma ambiental e ecológica, se chama Plataforma de Ação Laudato Si, queremos ser realistas e queremos que essa plataforma possa enfrentar, como nós dissemos, a complexidade da situação ambiental e ecológica atual. No âmbito assim geral, como será formada essa plataforma? Os pontos-chave. Certamente o elemento importante que fez referência à irmã Sheila, que falou das várias constelações, prioridades, das várias áreas temáticas, com o objetivo de desenvolver um programa que possa nos unir no âmbito mundial para ativar e trabalhar no âmbito local. Este é certamente um dado importante, porque, como nós sabemos, alguns desses aspectos são tão relevantes que podem ter uma relevância diferente segundo cada realidade local. Então, nós queremos intervir e trabalhar no campo local, fazendo a diferença. Nós temos também um fórum de troca de experiências, porque isso é certamente bem quisto por várias pessoas que querem partilhar ideias, desafios, soluções. Então, haverá também uma área nessa plataforma em que será possível proceder com uma troca de opiniões. Naturalmente, nós consideramos o impacto-chave e que será depois quantificado com a coleta de dados. Então, algo que poderá ser administrado. É de grande importância entender a entidade desse impacto que nós produzimos, que também é quantificada. Então, a diferença que nós podemos fazer será de motivação para envolver muitas pessoas e integrar também vários aspectos. Essa é uma visão um pouco mais detalhada das várias componentes e características que vamos enfrentar nesta fase inicial de projeto. Essas são as principais características.
dessa plataforma, poder ter acesso a recursos que podem ser baixados, recursos financeiros, também espirituais, promoção, tudo aquilo que possa contribuir para esse setor, e nós procuramos ter uma resposta. Então, esta é a nossa ideia, que está ligado ao envolvimento de várias pessoas. Então, aqui a minha última exposição tem um aspecto aqui, eu gostaria de me deter um pouco. Atividade em colaboração. Trata-se de um novo recurso que será desenvolvido com vocês. E este é certamente um aspecto importante. Não queremos desenvolver novos instrumentos de maneira autônoma e independente, mas queremos simplesmente reutilizar e lançar novamente aquilo que já existe, integrando, colocando à prova com quem já utiliza o instrumento. E isso comporta uma aplicação muito prática do nosso projeto. Então, nós não queremos substituir os programas, instrumentos existentes, mas queremos integrá-los e também queremos completá-los. Como, por exemplo, nós queremos construir como um banco de dados de recursos úteis. E isso, acredito que o que Dana está fazendo é muito interessante, assim como a irmã Sheila, os recursos do seu site Semeadores de Paz e também Semeadores de Esperança. Então, como podemos colocar juntos em comum os nossos recursos? A parte mais importante do projeto é a de um projeto piloto da plataforma. Estamos, então, lançando o nosso projeto e vamos desenvolver essas características chaves e vamos fazer isso naturalmente aprendendo já de outras experiências. E, sobretudo, devemos buscar. Nós sabemos que nos envolvemos com várias pessoas, organizações, mas nós queremos que esse recurso que estamos desenvolvendo possa ser absolutamente de ajuda nesta fase inicial deste novo percurso e permitir a todos de desenvolver plenamente suas inspirações. Deve ser uma plataforma que esteja à disposição de todos. E com isso eu digo que se vocês têm alguns comentários, perguntas a ser feito, se vocês quiserem contribuir ou partilhar com alguma coisa, por favor, não hesitem, eu estou aqui e posso ser contatada. Eu e a irmã Sheila estamos sempre em contato e acredito que vocês terão uma maneira de me contatar sucessivamente, se quiserem. Então, muito obrigada e parabéns. Obrigado, Laura, por esta apresentação, sobretudo em relação às novas orientações do Movimento Católico Global e também daqueles que estão iniciando este programa, pessoas também que já estão fazendo esse programa já há muito tempo. Eu sei que a implementação complexiva, que terá algo disponível em maio. Trata-se de uma campanha cheia de energia concreta, mas que deve, de alguma forma, se materializar, se concretizar. Então, porque a sustentabilidade é um projeto que teve início, um projeto longo, de ter uma duração longa. Então, certamente temos instrumentos para trabalhar juntos. Obrigada pelo trabalho que foi realizado até agora, Laura, que é realmente maravilhoso e que Deus a abençoe. Eu espero que em relação ao site, que nós temos uma ligação direta com o clima global,
Movimento Global Peroclínica, que nos atualiza sobre os eventos e programas que estão em andamento e que podemos ser envolvidos nessas suas atividades. Temos ainda um pouco de tempo à disposição para perguntas. Então, é a ocasião para vocês de dizer alguma coisa, fazer alguma pergunta. Vocês podem escrever também na chat e os técnicos podem nos auxiliar nisso. Isso dá Tivemos 320 pessoas que se inscreveram, são dados de ontem, e algumas pessoas também são grupos, um processo que está de aprendizagem, que está crescendo, então a contribuição de vocês são bem-vindas. There are going to be some comments. Alguém tem algum comentário? Alguma contribuição? Comentários, que são bem-vindos? Nós temos aqui um comentário e uma pergunta. E a pergunta é a seguinte. Existe no programa um plano para o desenvolvimento desse programa de 7 anos? Agradeço por essas apresentações. Padre Josh, você pode responder a essa pergunta? Tem alguns comentários também perguntas, como, por exemplo, tem uma pessoa que pergunta: pode ser útil se o Dicastério Vaticano abrisse uma conta para onde nós possamos dizer, né, aquilo que a gente economiza em relação ao nosso impacto do gás carbônico? A colaboração entre congregações para procurar desenvolver atividades que não usem a emissão do gás carbônico. Muito obrigado por esses comentários, essas perguntas. Eu não posso responder a todos, mas eu gostaria de dizer que nós vamos ler todas as perguntas e comentários atentamente, depois vamos responder. Vou responder então essas duas perguntas. De que maneira nós programamos este plano de 7 anos? Nós estamos trabalhando, mas no mês de fevereiro haverá uma coletiva de imprensa no Vaticano, onde serão apresentados estes projetos. Então, nós convidando as dioceses, escolas, paróquias, institutos, ordens religiosas, todos aqueles que desejam participar. Então, as dioceses, naturalmente, são bem-vindas. Então, nós contataremos as dioceses. Temos à disposição um mês de tempo para nos associar e também inscrever para participar. Nós também estamos colaborando com o Movimento Católico Global, estamos definindo uma série de critérios e nós também
informaremos vocês de tudo, e vocês também são bem-vindos, e todos aqueles que querem colaborar, religiosos, escolas, universidades, são todos bem-vindos a colaborar conosco. A segunda pergunta fala sobre esse pequeno economia, vamos dizer, se é possível obter isso, seria uma ótima ideia. Sobretudo nós como religiosos, como províncias, se a gente conseguir economizar no hemisfério norte, pudesse depois ser colocado no sul, né? Então, falando não somente em termos de dinheiro, mas falar também sobre uma partilha de experiências. O aspecto financeiro também é uma ótima ideia, essa partilha do financeiro, mas também as experiências, colocar juntos aquilo que nós economizamos, que seja utilizado e seja colocado à disposição de outras pessoas em outras regiões que mais pobres, nas escolas, institutos e etc. Eu gostaria de acrescentar que haverá uma plataforma Edificados com o Movimento Católico Global, a ideia de desenvolver essa plataforma, uma plataforma à qual todos podem ter acesso. E nós aqui vamos partilhar a nossa experiência, podemos aprender mutuamente, como disse Dana. A gente tem que procurar de desperdiçar energia. Se tem um projeto que foi feito na Colômbia, isso deve ser compartilhado com toda a igreja e para o mundo inteiro. Então, a plataforma será um elemento de grande importância para que milhares de pessoas sejam atraídas para ela e a se unir a esse projeto. O que conta, o importante é que nós estamos procurando de trabalhar juntos. Não queremos repetir as mesmas atividades. Nós queremos trabalhar juntos, todas as instituições católicas, todas as modalidades ecumênicas e interreligiosas. E depois foi feita uma pergunta sobre a congregação. É por isso que nós usamos as constelações como modalidade de organização para entender como os vários grupos podem ser envolvidos. Mas nós não sabemos ainda exatamente como. Nós ainda não trabalhamos ainda nesse aspecto. Certamente nós enviaremos e-mails às várias constelações para entender a que ponto elas estão com esses compromissos que foram assumidos. E em muitos lugares elas trabalham com colaboração com muitos sacerdotes. É um pouco a maneira para avaliar os progressos que foram desenvolvidos, porque na próxima plenária será apresentada um relatório sobre esses compromissos nas várias congregações. Então, é importante esse momento, estamos nos incentivando e trabalhando juntas. Utilizem o site que nós falamos, porque nós estamos procurando partilhar esta informação. E se vocês têm alguma pergunta sobre a campanha Semear Esperança no Planeta, por favor, não hesitem. Eu sou a responsável desse esforço e é um trabalho que nós estamos fazendo para vocês. Eu gostaria de acrescentar um ponto. É muito importante nos recordar que é um caminho gradual. Então, no 2020, algumas províncias, congregações estão iniciam no 2021, outro grupo se unirá a esse nosso esforço, e de outras ordens religiosas. Então, convidamos a todas a definir um plano de 7 anos, 10 anos, mas todas as escolas, universidades devem se tornar sustentáveis. Esse é o objetivo. Há um tempo atrás, nós estamos refletindo sobre o fato de que estamos iniciando esse caminho, que talvez em 2027, a gente espera que todas as províncias, escolas e institutos tenham se unido a esse nosso esforço e concluir tudo no ano de 2033. Eu não sei se vocês entenderam qual é o ponto. 2033 é um grande ano jubilar.
No ano 2000, tivemos o Jubileu da Encarnação. Então, nós temos que, neste período de jubileu, o mundo possa se tornar sustentável, não somente o mundo católico, mas todas as religiões. Vamos recordar as palavras bíblicas com as quais eu concluí a minha apresentação. Todas as coisas serão feitas novas por Deus. Então, vamos nos empenhar para responder ao grito dos pobres, ao grito das crianças. É uma viagem de esperança, um tempo de jubileu que nos espera, que até em 2033 toda a igreja possa estar renovada. Muito obrigada, Padre. Obrigada, Padre Josh. Chegou o momento, então, de concluir esse momento. Eu gostaria de lembrar a vocês que no dia 7 de abril faremos o próximo webinar, Evolução dos Esforços de Sustentabilidade. Esse é o tema. Então, vamos nos concentrar nos irmãos e irmãs da América Latina, África. Não viajaremos no mundo para entender quanto estamos interligados. Apresentaremos o trabalho deles neste webinar. Obrigada aos nossos colaboradores, a WISG, o Movimento Católico Global pelo Clima, e GPIC, USG e a nossa colaboração com o Dicastério para o Desenvolvimento. Obrigado a cada um de vocês. Agradecer ao Padre por ter iniciado esta nossa sessão com uma bonita oração. Obrigada, Padre Josh. Agradeço ao Padre Josh que nos ajudou a refletir sobre os fundamentos teológicos das nossas problemáticas, planos para o 2020 do Dicastério, que diz respeito a todos. Nós depois fomos até a Dana, que nos ajudou a refletir sobre as modalidades práticas com as quais as congregações devem se trabalhar nos vários ministérios para fazer a diferença, como integrar o grito do pobre, o grito da terra. E depois também tivemos a contribuição do Movimento Global pelo Clima e como todos esses esforços estão interligados e permitiram essa campanha. Muito obrigada a todos, aos intérpretes e aos intérpretes que trabalharam no webinar, aos técnicos. Obrigada ao WISC por nos permitir de usar esse seu espaço. Que Deus abençoe a todos. Um bom jantar, um bom pranzo e um bom jantar, como diria o Papa Francisco. Que Deus